Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de revisão de avaliação nutricional, dando sequência direta ao que a gente viu no último vídeo desse bloco de aulas, que foi a avaliação laboratorial do paciente verificando ali diabetes, né? A gente falou de glicemia, glicemia em jejum, glicemia ao acaso e glicemia no teste de tolerância à glicose, né? Teste oral de tolerância à glicose. E aí a gente vai dar agora um passo além. Vamos falar um pouquinho mais de alguns exames que avaliam o diabetes ou que são incluídos aí nos blocos, né, de avaliação do diabetes, como se fosse um passo a mais, né, um passo além. Para isso, a gente vai entender alguns conceitos metabólicos, saber onde esses exames se encaixam no diagnóstico de diabetes, poder entender de fato o que está acontecendo quando a gente solicita ou analisa esses exames. Então, eu vou mostrar aqui para vocês exames que ampliam a percepção do profissional quanto à glicemia ou um diabetes já diagnosticado no indivíduo, como, por exemplo, a hemoglobina glicada, a insulinemia e os índices OMA-IR e OMA-beta. São, então, quatro exames: a hemoglobina glicada, a insulina e os dois índices OMA. Para poder entender aqui o primeiro, que é a hemoglobina glicada, a gente vai ter que pensar simplesmente o seguinte: quando a glicose está presente no sangue, ela reage com a hemoglobina de maneira muito negativa, isso é verdade, fazendo com que haja uma glicação, então marcando essa hemoglobina, que é isso que a gente chama hemoglobina glicada. Então, o primeiro pensamento é esse. Enquanto no sangue, a glicose irá reagir com a hemoglobina, fazendo essa glicação. E aí você pensa, se o valor de glicemia estiver alterado, essa reação de glicação vai ser maior, causando uma maior expressão de hemoglobina glicada. Então você vai ter de toda a hemoglobina do paciente, um percentual maior dela estará com a glicação. Quando a glicemia aumenta, a hemoglobina reage mais com a glicose, causando o aumento da hemoglobina glicada. E cada 1% de aumento aproximadamente representa 25 a 35 miligramas por decilitro de aumento médio na glicemia. Você vê que o paciente ele pode ter lá um 110 de glicemia, isso indicar um pré-diabetes, uma hemoglobina glicada muito alta também, porque ele vem com uma flutuação e uma glicemia sempre acima, tá? E aí você vai considerar o seguinte: a hemoglobina está dentro da célula sanguínea. O tempo de renovação que essa célula leva em um indivíduo que tem células sanguíneas saudáveis é de 120 dias. Portanto, se você pensar assim, o paciente tem, em um determinado momento da vida dele, uma glicemia muito alta, o que causa uma hemoglobina glicada acima do ponto normal, daqui a 2 meses, essa hemoglobina ainda estará presente com a glicação no sangue dele. Então, muitas vezes a glicemia cai, mas a hemoglobina glicada ela continua presente, porque a glicação ela não se desfaz. Ela vai acabar quando a célula sanguínea for renovada. Como essa célula demora 120 dias em pessoas que têm as células sanguíneas saudáveis, você consegue, com a hemoglobina glicada, verificar nos últimos 2 a 4 meses como está essa variação de glicemia do paciente. Esse aqui é um parâmetro bom não para um diagnóstico especificamente, mas sim para um monitoramento, uma manutenção. No entanto, não é muito raro eu encontrar no consultório indivíduos com a glicemia ok, por exemplo, 95,
Porém, a hemoglobina glicada está dando, por exemplo, 6,2%, que é um valor já alto. Então, tem algumas explicações. Ou, de fato, esse jejum aqui ele fez de uma maneira exagerada, ou por algum motivo, nesse dia específico, não deu alto, mas ele já vem com um aumento nos últimos meses. Ou então, especificamente, 2 a 4 meses atrás, ele passou por algum evento que fez com que ele aumentasse a glicemia. Isso aqui não dá de fato um diagnóstico de diabetes de cara, precisa refazer o exame. Mas quando você sabe que o paciente tem diabetes, você consegue ver na consulta se ele está seguindo o planejamento que vocês fizeram. Porque a hemoglobina glicada ela não pode dar aumentada. Isso vai significar que há um tempo atrás ele esteve com a glicemia alta. E digamos que ele está já fazendo a dieta, né, o plano. Ele está fugindo. Então é um exame que é usado muito mais para acompanhamento, controle e monitorização. A hemoglobina glicada normal é para ser menos que 6%, tá? 6 a 6,5% é risco para diabetes, maior que 6,5% é diabetes. Tem alguns laboratórios que já chamam isso aqui de pré-diabetes também, né? Aqui tem um paralelo interessante entre a hemoglobina glicada e a glicemia. A gente vai olhar para essa coluna aqui. Glicemia que se mantém ali de 80, 115. Aqui nós estamos falando de glicemia ao acaso. É uma hemoglobina glicada de até 6%, 5%, 4%. Quando você tem hemoglobina glicada maior, como 11, 10, já é uma glicemia que ultrapassa 250. E mesmo ao acaso, esse valor ele é alto. Então nós temos a hemoglobina glicada como esse marcador. Outro marcador interessante que a gente tem para dar um passo a mais é a insulina plasmática. E lembramos que a insulina é um hormônio que é produzido pela célula beta do pâncreas, dentre várias outras funções, ela favorece a entrada de glicose nas células. E a gente já falou um pouquinho disso quando falou da glicose, tá? Da glicemia. Essas células são as células que possuem o transportador GLUT4, principalmente elas, né? Músculo e tecido adiposo, né, majoritariamente. Então essas células elas se ligam, ou a insulina se liga num receptor nelas, dispara uma cascata de reações e aí o GLUT4 ele vai até a membrana da célula, favorecendo a entrada da glicose. Portanto, a dosagem da insulina ajuda o nutricionista ou o profissional de saúde a identificar o que a gente chama, nossa, errei aqui na cor, o que a gente chama de resistência à insulina. Resistência à insulina é um conceito que leva a gente ao pensamento de que o indivíduo ele não responde a uma ação da insulina como esperado, ele resiste a ela. Então a célula não responde tão bem à insulina, sendo necessário cada vez mais quantidade do hormônio para que as ações que você espera ocorram. É um paciente que resiste. E esse é um dos primeiros passos para o desenvolvimento do diabetes mellitus. Isso aqui a gente viu no exame físico, é manifestado pela acantose nigricans, né? Indica que o paciente ele tem uma resistência à insulina. Muitas vezes ele mantém uma glicemia ok, mas às custas de uma insulina muito alta, o que implica em uma resistência, porque ele precisa de uma glicemia sempre, uma insulina, perdão, sempre aumentada para manter a glicemia dele nos padrões normais. E isso é ruim. Em algum momento ele vai falhar nessa questão e aí você vai acabar tendo um desgaste maior e o paciente
degringola aí com o diabetes mellitus, né? Ele perde essa capacidade por ser muito resistente à insulina. Os valores esperados, e aqui você deve fazer considerando um jejum de 8 a 14 horas, assim como a glicemia, são de 2,5 a 25. E aí temos aí a unidade de medida e um comentário. É uma faixa muito ampla, né? E tem muita gente que considera o valor metabólico ideal de uma insulina basal, sem você estar fazendo nada de especial, usando nenhuma aplicação de insulina, em jejum, não tendo consumido nenhuma fonte alimentar, seria aí no máximo até 10. Né? Tem gente que considera que o ideal é ficar de 7 para baixo, mas na referência original até 25. Existe um movimento científico que já delimita a insulina de acordo com o IMC. Quanto maior o IMC, mais ampla seria aí a faixa da insulina. Então você também pode levar para o lado do IMC. Um IMC menor que 25, um eutrófico, ele teria uma insulina até 13 como normal. Passou disso, já é um alarme que acende. Eu prefiro manter essa ideia do 10, né? Menos que 10, isso na parte da clínica. Mas como questão de referência, teria aí uma possibilidade até o 25, dependendo do IMC do paciente. Tendo em mãos a glicemia e a insulina, a gente pode fazer o cálculo do índice OMA-IR, que é um modelo matemático de avaliação capaz de predizer a resistência à insulina. Então, esse que tem o IR, ele prediz a resistência à insulina. Interessante sobre esse exame é que geralmente a gente não solicita ele, a gente mesmo calcula. Você vai solicitar do seu paciente a insulina e a glicose, ele vai trazer para você e aí você vai fazer o cálculo e a interpretação. Com um detalhe nesse cálculozinho aqui, que não é difícil, você multiplica as duas e divide por 405. A glicose aqui ela já está em miligramas por decilitro, porque tem uma outra unidade de medida para a glicose, que é o milimol por litro, que é americana, né? E aí mudaria esse cálculo do índice OMA-IR. Mas aqui no exemplo que eu trouxe, já é o cálculo com miligrama por decilitro. E aí você também vai variar de acordo com o IMC, e o esperado, por exemplo, para o eutrófico, é até 1,73. Entre 25 e 30, até 3,01. E maior que 30, até 3,67. Tá? Então, isso aqui a gente tem como valores padrões de acordo com o IMC, e é o valor esperado. O problema, maior do que isso. Valores maiores do que esses já acendem um alerta, já trazem um problema para o paciente e significam uma maior chance, ou já predizem de cara, de resistência à insulina. Outro índice OMA que nós temos é o OMA beta. Enquanto o OMA IR prediz a resistência à insulina, o OMA beta prediz a capacidade pancreática de produção da insulina. O quanto que esse pâncreas está trabalhando para produzir insulina. Isso valores já em percentual, onde o esperado é entre 1,67 e 1,75. Então a fórmula é essa: 360 vezes a insulina, dividido pela glicemia em miligramas por decilitro, menos 63. Então primeiro você faz isso aqui embaixo, e isso aqui em cima separado, depois você divide. Vamos para o exemplo aqui para facilitar o entendimento. É um paciente sobrepeso que apresenta glicemia em jejum de 83 e uma insulina de 15. Aqui nós já temos as unidades corretas, né?
e a gente vai simplesmente verificar os índices OMA. Vamos só pensar o seguinte, ele é sobrepeso, a glicemia dele tá ok, a insulina dele, vamos olhar aqui no parâmetro de insulina, ó, até 15, estaria ok. Então, esse paciente ele está todo ok, separadamente. Agora, vamos fazer o índice OMA dele. É uma camada a mais de aprofundamento que a gente vai fazer agora. Eu poderia simplesmente avaliar só a glicemia, só a insulina. Mas nós vamos descobrir mais uma camada e vamos adentrar esse ponto do diagnóstico do paciente. 15 é a insulina, 83 é a glicose. Multiplica esse, divide por esse. Resultado 3,07. O que acontece com esse paciente, pessoal? Considerando um paciente sobrepeso e as referências, está acima da recomendação. Possível resistência à insulina. Professor, mas está tudo normal. Mas o 15 para a insulina é muito alto. Bioquimicamente, é esperado que esse paciente com 10, por exemplo, ele já mantenha esse 83. Com 15 de insulina, esse 83 deveria beirar ali uns 70. É isso que o índice OMA quer dizer. Então, é muita insulina para manter essa glicemia, e a glicemia fica ainda um pouco alta frente ao tanto de insulina que está sendo liberado. Por isso que os dois indicadores, né, os dois marcadores, eles são casados no índice OMA-IR. Então, por mais que esse paciente ele tenha uma glicemia normal, uma insulina normal, ele tem uma possível resistência à insulina. Já o OMA-beta, 360 vezes a insulina dividido pela glicemia menos 63. Então, lembrem, primeiro eu faço esse e esse separado. Depois eu divido 270% acima da recomendação, ou seja, a funcionalidade das células betas está comprometida, elas estão trabalhando demais para manter essa insulina em 15, para manter essa glicemia em 83. É um trabalho muito elevado da célula beta. Esses dois valores, eles indicam que esse paciente, por mais que sozinhos e isoladamente os valores estejam bons, em combinação, e a exame laboratorial não é simplesmente olhar a referência, você tem que fazer esses links, e aí quando a gente faz esse link, esse paciente ele tem um problema que precisa ser resolvido, ele tem que ter um controle melhor dessa sensibilidade à insulina, para que com pouca insulina ele responda com a manutenção de glicemia. Agora a gente vai aqui na avaliação da dislipidemia, tá? Primeiro, como sempre, né, vamos entender que a condição que a gente vai trabalhar. A dislipidemia é uma condição metabólica, onde há uma quebra no equilíbrio entre o lipídio circulante no sangue, geralmente os lipídios que estão ligados às proteínas de transporte, né, que a gente chama de lipoproteína, e a dislipidemia é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças ou eventos cardiovasculares. Nós temos isso como conceito de dislipidemia, esse desequilíbrio. Nós precisamos que os lipídios estejam mantidos em níveis adequados. O que tem que estar alto precisa estar alto, o que tem que estar baixo precisa estar baixo. Né? Nós temos esses lipídios diferentes. Então, dislipidemia ela vai além da mudança da quantidade, não é questão de que seus lipídios estão muito aumentados, não. Você tem que observar a qualidade. Nós temos, por exemplo, o LDL e o HDL. Um tem que estar alto e outro tem que estar baixo. Então, não é simplesmente questão de quantidade, a qualidade, né? O lipídio que tem que aumentar é aquele que é benéfico. O que tem que diminuir é aquele que em doses maiores, em quantidades maiores, ele é perigoso. Laboratorialmente, nós podemos avaliar colesterol total,
frações de colesterol e triacilglicerol. O colesterol total, ele é a soma de todas as suas frações. Então, às vezes, já aconteceu um pouco comigo isso, no consultório. Você pega paciente que está com colesterol total um pouquinho acima da referência. Só que quando você olha a fração, é o HDL que está alto, e isso é bom. O LDL dele está no nível ok, só que o HDL está alto, e aí isso reflete em uma fração de colesterol aumentar. A gente vai detalhar isso daqui nos próximos slides, com um comentário. Em 2017, a obrigatoriedade do jejum foi abolida. Até lá, acreditava-se que o jejum do paciente era para ser feito de, no mínimo, 12 horas. Só que o que a Sociedade Brasileira de Análise Clínica encontrou? Uma dieta que o paciente segue normalmente não é porque ele se alimentou na noite passada, não fez as 12 horas, que o lipídio dele vai estar alterado. É o que ele sempre mantém. Então, se ele come errado, do ponto de vista de lipídio no sangue, ele consumir naquela dieta, o lipídio vai repercutir estando sempre aumentado. Se ele fizer o jejum, não vai ter diferença nenhuma. Se ele come saudável, mesmo que ele não faça jejum, o lipídio dele não vai estar aumentado porque ele comeu na noite passada. Vai ser o nível que sempre se mantém. Se é alto, vai estar alto. Se é baixo, vai estar baixo. Agora, se na noite anterior a pessoa foi para um rodízio de massa, né, macarrão, pizza, massas como um todo, isso pode alterar o lipídio, porque o excesso do carboidrato vira lipídio e isso foge do que é o padrão do paciente. Então, excetuando-se essas situações de que ele foge da dieta normal que ele consome, não precisaria do jejum. Alguns laboratórios, no entanto, ainda exigem que você faça. Então, na dúvida, aí fica a seu critério profissional, né? Indicar ou não. Vamos lá, o colesterol total. Quando eu falo em colesterol total, eu estou pensando no colesterol lipídio. Aquele lipídio que mantém a estrutura de membrana, no conceito, né, de uma membrana, de uma estrutura mosaico fluido, que é rígida, é dura, né, no sentido de que não rasga, mas ao mesmo tempo ela é maleável, as proteínas estão ali na sua estrutura, né, formando esse mosaico, e o que faz com que haja essa firmeza é o colesterol. Então, o colesterol ele é necessário para as membranas celulares. O excesso do colesterol, no entanto, ele pode ser oxidado na parede do vaso, que é o endotélio, causando uma lesão que faz uma agregação celular, tentando reverter esse dano, liberação de cálcio, formação de trombo, e isso forma uma placa. Essa placa, ela pode obstruir o fluxo de sangue. E aí essa obstrução pode acabar prejudicando o fornecimento para o órgão que aquele vaso chega, né? Onde ele chega. Quando eu falo em colesterol, o colesterol dificilmente estará no sangue de maneira livre, porque ele é um lipídio e o sangue ele é, em sua maioria, hidrossolúvel, tá? É preciso que haja uma proteína ligando o colesterol para que ele possa ser transportado. Isso aqui é o que a gente estuda na bioquímica básica aplicada à nutrição. Essa proteína ela pode ser um LDL, um HDL e um VLDL. Tem outras, né? O IDL, por exemplo, mas basicamente essas. Então, quando eu falo em colesterol total, geralmente é a soma desses colesteróis ligados a essas proteínas, tá? O valor esperado para o colesterol total é de até 190, isso valores para adultos. Vamos já chegar no LDL, HDL também. Já o triacilglicerol, ele é uma molécula formada
pelo glicerol e 3 ácidos graxos. Tá? Então, triacilglicerol é a tua reserva energética. Ele é quebrado no momento que você precisa usar energia, mas ele também está no sangue ligado a essas proteínas de transporte, geralmente também a LDL. O triacilglicerol é uma molécula de glicerol ligada a essas cadeias de ácido graxo. Mais de 90% da gordura armazenada nos tecidos é o triacilglicerol. E da mesma forma, em excesso, ele pode fazer a oxidação do endotélio, gerar a placa e obstruir o fluxo de sangue. Os valores normais que você espera são de até 175. Nós já pegamos pacientes de mais de 1.500. É o cara que a qualquer momento ele pode ter um evento cardiometabólico. Isso está muito associado com a obesidade e com a resistência à insulina também. Bom? E aí chegamos no LDL. O LDL, ou o colesterol LDL, é o tanto de colesterol que está ligado a essa proteína, porque ele não se transporta sozinho. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, por isso o L de low, tá? Enquanto que o H do HDL é de high, alta. E ela transporta o lipídio no sangue, porque o sangue não pode ter lipídio solto, a não ser os ácidos graxos de cadeia média e curta, que por conta do tamanho da cadeia reduzida, eles conseguem ser transportados ali no sangue, tá? Geralmente levando do fígado para o tecido periférico. Quando você mensura LDL, você está falando de quantificação do colesterol ligado à lipoproteína. E aí, para a gente poder falar dos referenciais do LDL, é preciso que a gente entre numa parte de interpretação com mais cuidado. Existem alguns valores que mudaram a forma de interpretar, que geram uma confusão em muitos nutricionistas aí hoje, né? Foi lá em 2017, depois daquela questão do jejum, tá? Então nós teremos, a interpretação clássica, que é aquela interpretação que muita gente conhece e usa até hoje, que classificava o LDL de acordo com ótimo, desejável, limítrofe, alto ou muito alto. Então nós temos essa classificação, digamos, o resultado do paciente deu 170. Bem aqui. É um colesterol classificado como alto. Essa era a interpretação clássica. Só que essa interpretação, perceba, o IMC do paciente, ele é, digamos, 35, obesidade. E o outro paciente é 28, sobrepeso. Os dois possuem LDL de 170. Então, para ambos, o LDL é classificado como alto, sem fazer distinção nenhuma. Só que a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, ela entende, e nós entendemos também, que o paciente com IMC de 35, ele tem mais risco do que o paciente de IMC de 28. Portanto, para o de IMC 35, um 170 de LDL é muito alto. Já para um de 28, nem tanto, porque ele tem um risco menor. É como se ele tivesse, entre aspas, margem. De sorte que quanto maior o risco cardiometabólico que o paciente já possui, menor teria que ser o LDL dele. Ele poderia, por exemplo, ter que ter um LDL, digamos, até 110. Maior que isso já é ruim, mesmo que o 110 esteja aqui, no desejável. Se você pegar um paciente com IMC de 35, obeso, com
um LDL 110, ele vai estar aqui no desejável. O paciente eutrófico pode ter o mesmo LDL e ele vai estar também no desejável. Então, você excluía os riscos cardiometabólicos. Por isso que, a partir de 2017, a interpretação muda. Ela agora depende do risco. Então, antes de saber o resultado que deu, você precisa saber o risco cardiometabólico do paciente. O médico consegue fazer isso pela escala de Framingham, salvo engano, esse seria o termo. O nutricionista não faz essa avaliação, mas nós temos ferramentas antropométricas que predizem risco, como, por exemplo, circunferência de cintura, IMC, percentual de gordura corporal, índice de conicidade, relação cintura-quadril. Suponha que o paciente ele tenha uma circunferência de cintura sem risco, IMC eutrófico, ou sobrepeso, mas com percentual de gordura adequado, índice de conicidade sem risco, relação cintura-quadril sem risco. Eu te pergunto, qual é o risco cardiovascular desse paciente? Nutricionalmente falando, é baixo. Portanto, o valor esperado de LDL é menor que 130. Então, muda o pensamento do profissional. Primeiro eu determino o risco, para depois eu saber qual é o valor que ele tem que ter de LDL. Ah, professor, mas aqui eu estou com um paciente que é obeso, circunferência de cintura dele é muito alto risco, IMC é maior que 30, percentual de gordura eu nem consegui calcular com adipômetro, índice de conicidade é alto, relação cintura-quadril completamente desfavorável. Então ele tem um risco muito alto, ou no mínimo alto. E aí é subjetivo, né? É estimado. Portanto, se você achar que o risco é alto, o LDL dele não pode ser maior do que 70. Aí, digamos, ele tem um LDL de 120. Então, esse paciente, ele tem um risco por LDL. O LDL está inadequado. Por quê? Por ele ter um risco cardiometabólico, cardiovascular, que você estima como alto, o LDL dele deveria ser menor do que 70. 120, portanto, é elevado. Ok? Então, pense nisso. Qualquer coisa, reveja alguns minutos para entender melhor desde o início dessa explicação aqui. Por fim, nessa parte da dislipidemia, nós temos o colesterol HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Ela também carrega os lipídios no sangue, só que faz um caminho inverso do LDL. Enquanto o LDL vai do fígado para os tecidos, o HDL vai dos tecidos para o fígado. E mensurar o HDL é também mensurar o colesterol que está ligado a essa proteína. O HDL ele tem um papel de proteção cardiometabólica, porque é como se ele, falando de uma forma grosseira, limpasse o sangue, né? Limpasse os tecidos do colesterol, leva para o fígado para poder dar vazão ali e eliminar esse colesterol, né? Então ele teria que ser maior. Como ele é um fator de proteção, quanto maior, melhor. Então, valores esperados acima de 40. É bem difícil de você aumentar o LDL, isso é verdade. Desculpa, o HDL, isso é verdade. Mas pode acontecer, né? E é esperado que sejam valores maiores que 40. Lembrando, para a gente poder fechar essa parte da dislipidemia, que um HDL alto é bom. Um LDL pode ser limite, mesmo assim está dentro do esperado. Isso aqui pode culminar num colesterol total alto. Por isso a gente nunca olha sozinho para o colesterol total. A gente sempre faz um link entre ele e HDL e LDL. Agora abordamos, pessoal, avaliações de hepatopatia, né, dando continuidade aos exames que a gente estava trabalhando. Primeiro entender o que é a hepatopatia, tá?
Patopatias são doenças que acometem principalmente o fígado. Nós já vimos alguns exemplos lá no exame físico de algumas doenças, né, que eu ensinei vocês a identificarem. E além do exame físico, nós temos também o exame laboratorial alterado. Então, existe um comprometimento de função hepática. Isso pode levar o fígado a uma fibrose. Essa fibrose pode ser leve ou moderada. E aí, a partir disso, nós vamos ter o efeito, né, e o resultado dos exames. O fígado, temos que ter isso em mente também, é um dos órgãos mais importantes do corpo e ele exerce múltiplas funções. Não tem só uma função, duas, são várias funções. Dentre essas funções está a eliminação de toxinas. Então, existem algumas toxinas no corpo que chegam até o fígado e lá no fígado ela é metabolizada. O maior exemplo disso é a ureia, formada a partir da amônia, né? Do NH+, tá? A avaliação laboratorial da função hepática ela vai ser feita por alguns marcadores. Albumina e protrombina a gente já viu em algum momento aqui dessas aulas. O que vai ser novidade agora é o AST ou TGO e o ALT ou TGP, além do GGT. Então, passando rápido sobre albumina e protrombina, porque nós já vimos elas em um outro contexto. A albumina, quando a gente estudou os exames para desnutrição, e a protrombina, quando a gente estudou os exames de coagulação sanguínea. Ocorre que essas duas proteínas são produzidas pelo fígado. Então, se elas caem, você já pensa que o paciente pode ter alguma hepatopatia, algum problema hepático ocorrendo com ele. Então, são proteínas exclusivamente produzidas pelo fígado, e essa atividade de protrombina reduzida junto com a albumina baixa sugerem essa perda de função hepatocelular. Isso vai repercutir numa albumina que deveria ser de 3,5 a 5, num tempo de protrombina que devia ser de 10 a 14, esse tempo vai ser muito mais alto. Só que você tem que ter cuidado com a inflamação e também com a desnutrição no caso da albumina. Né? Um paciente que tem queda de albumina sozinho, você não pode pensar de cara que ele é um hepatopata. Você precisa fazer uma investigação mais profunda. Então, ela sozinha não vai resultar em algo muito fiel, porque tem uma desnutrição que pode estar acontecendo, tem a inflamação que pode estar acontecendo. O que vai realmente trazer o diagnóstico da doença hepática é o marcador AST ou TGO, são nomes sinônimos, né? A mesma coisa, só que com uma fala diferente. A elevação dessa proteína, e aí o primeiro conceito, isso aqui é uma enzima. A elevação dessa enzima discrimina um comprometimento celular, uma vez que essa enzima ela está dentro da célula. E quando você dosa o exame, você está no sangue. Qual é a interpretação? Se a enzima que está na célula, que deveria estar na célula, na verdade está aparecendo no sangue, significa que essa célula se rompeu, teve uma lesão, teve um comprometimento. Ela deveria estar dentro da célula, mas ela foi encontrada em grande quantidade, porque em pequena quantidade vai acontecer sim, em grande quantidade no sangue. O que significa que provavelmente a célula está lesionada. Metabolicamente, essa enzima AST ou TGO, o que ela faz, pessoal? Ela faz o que a gente chama de transaminação entre aspartato e qualquer outro aminoácido, formando oxalato dentro do ciclo da ureia. Ela está no fígado e ela está em outros órgãos. Quando ela aumenta, a primeira interpretação é a lesão
hepática. Mas existe uma outra interpretação, o aumento no ciclo da ureia. E existem situações dentro da fisiologia humana que vão fazer com que isso aqui aconteça, esse ciclo da ureia aumente. Essa enzima, ela está presente também no coração, no músculo, nos rins e no cérebro. E aí você pode pensar, professor, mas não existe uma enzima que está só no fígado, que poderia ter essa interpretação? Sim. Mas antes disso, a gente vai aqui, ó. Por conta da falta dessa especificidade, primeiro você vai pensar que a AST sempre será solicitada junto com a LT e GGT. Os valores esperados da AST são até 35 unidades por litro. Valores acima de 150 indicam lesão hepática, enquanto valores acima de, e aí a FaceCam está no meio, mas aqui está 1000 UL, já indicam uma hepatite isquêmica. Então, os valores podem aumentar também em outras ocorrências, mas não para valores tão altos assim. Então, vamos pensar aqui no nome da enzima, ó. Aminotransferase. O que é isso? É uma transferência de amônia de um aminoácido para um cetoácido. Toda essa transferase, o aminotransferase faz isso, transporta NH+ de um aminoácido para um cetoácido, formando um novo aminoácido. Sem entrar muito nos detalhes, o aminoácido envolvido nisso é o aspartato, é ele que vai perder a sua amônia, e também existe o outro nome, né? Transaminase glutâmico oxalacética, porque faz referência ao glutamato, que vai ser formado aqui no final, e o oxalato, que vai ser formado a partir do aminoácido inicial. Então, é esse o ponto, né, da enzima. No mesmo caminho, nós temos a alanina aminotransferase. E aí, fazendo um exercício de verificação, vai fazer a transferência envolvendo quem? Alanina. Ou transaminase glutâmico, de novo glutamato, sempre ele, pirúvica, uma vez que o aminoácido inicial ele gera o piruvato. Vamos ver. Essa enzima está presente apenas no fígado. Só que isso não significa que ela vai ser exclusiva para dano hepático. Nós vamos entender já já isso aqui. Metabolicamente, essa enzima faz essa transaminação entre a alanina e um outro aminoácido e ela forma o piruvato. E aí o valor aumentado, se, principalmente, acompanhado do TGO aumentado, que é a outra, né, a AST, indica um comprometimento de função hepática. O pensamento é o mesmo. A enzima devia estar dentro da célula, se ela está no sangue, ela extravasou. Algo fez com que ela aumentasse a sua expressão. Só que é preciso ter cuidado, porque a ALT é uma enzima muito ligada à gliconeogênese. Chamava também de gliconeogênese de novo, né? Que forma glicose a partir de alanina. Para que a alanina se torne glicose, lá no fígado, a ALT vai atuar retirando, passando de alanina para piruvato e do piruvato para glicose. Quando que isso vai acontecer? Após treinos extenuantes. Então é muito comum você pegar um atleta de endurance que faz uma maratona hoje, daqui a 2 dias a ALT dele está lá em cima ainda.
Significa que ele tem dano hepático? Não, mas os valores passam de 41. E aí, só mostrando aqui para vocês essa reação, ó, no músculo, o piruvato se converte em alanina, vai para a corrente sanguínea, no fígado a alanina se converte em piruvato, e aí nós temos aqui a ação da AST fazendo esse ciclo. Esse aqui é o ciclo glicose-alanina, tá? E aí só um rápido comentário, né, que pode ter ficado de dúvida. Aqui nesse slide, eu sinalizei que o piruvato aqui é convertido em alanina, e aqui também tem uma ação de AST, mas eu havia dito que ela era exclusiva do fígado. Na realidade, ela tem muito maior quantidade no fígado. E aí muitos autores tratam isso como uma exclusividade. A expressão nos outros órgãos é baixa, mas uma dessas expressões realmente acontece no músculo. Só que um dano muscular não vai ser capaz de fazer com que a alanina aminotransferase aumente muito. Logo, a gente tem essa interpretação, tá? Agora eu posso pegar a LT e a ST e fazer um diagnóstico diferencial, ou diferenciado. Mas isso só quando os dois valores estiverem alterados. E a gente vai aplicar essa relação. Você pega o AST, que é o TGO, e divide pelo ALT, que é o TGP. Você vai ter um resultado. Esse resultado sendo maior que 1, indica uma lesão mitocondrial hepática, tá? Porém, se o resultado for menor que 1, você está diante de uma esteatose hepática não alcoólica, chamado também de NASH, que é um problema que a gente tenta tratar, um dos problemas que a gente trata com a nutrição, tá? Então, pegou um paciente com esses valores alterados, faz a relação AST e ALT e verifica se dá maior do que 1 ou menor do que 1. E aí você vai ter ou uma lesão mais hepática do nível do ponto de vista alcoólico ou do ponto de vista nutricional. Outra enzima que a gente tem é chamada GGT. Essa enzima está nas células hepáticas, mas também em outras, participa de processos antioxidantes no corpo, mas principalmente das reações do metabolismo do álcool. Então, uma GGT alta pode indicar tanto a lesão hepática quanto o excesso de metabolização do álcool, ok? Logo, paciente alcoólatra que tem uma doença hepática e você está na dúvida do que é, vai na GGT que ela vai te dizer. Se ela tiver alto, é causado pelo álcool, provavelmente. E a relação que a gente falou no slide anterior pode ajudar também nesse sentido. Se a bilirrubina estiver aumentada, junto, a gente vai ver a bilirrubina em outro momento, junto com a GGT, as duas ao mesmo tempo, pode indicar uma pedra na vesícula. Então, é um diagnóstico também diferencial. Valores esperados são divididos entre homens e mulheres, sendo que para homens é 15 a 85, para mulheres 5 a 55. Então, são esses os exames que a gente usa para verificar doença hepática. Agora a gente entra, né? Já tínhamos até falado um pouquinho antes ali na bilirrubina, mas agora a gente entra nas vias biliares, que são um conjunto, né, de ductos orgânicos que conectam o fígado, aqui ele, a vesícula e o pâncreas. Nós temos esses ductos, não são os órgãos especificamente, tá? Quando eu falo exames para vias biliares, são capazes de detectar algum problema nessa região, mas também dentro dos tubos. Esse sistema controla a produção dos sais biliares, que é produzido ali pelo pâncreas, e transportado pelos ductos, né, até liberação na
no duodeno. Também há um controle envolvido no metabolismo de renovação sanguínea que é feita pelo baço. A gente vai ver que tem um componente importante desse metabolismo aí. Geralmente, alteração nesse sistema aqui é que causa a icterícia, que a gente estudou lá no exame físico, né? Aquela pele amarelada, os olhos amarelados. Isso é a icterícia. A icterícia acontece porque ou bilirrubina direta, ou bilirrubina indireta, ou a própria bile aumentam, extravasam para a região da mucosa ou perto da pele ali e acaba aparecendo esse pigmento amarelado. Chamado colestase, na realidade, resultado da colestase, que é a parada do líquido nesses tubos, tá? O fígado, ele produz a bile. Você vem aqui no metabolismo hepático, ele vai produzir a bile. Quando é que a bile vai ser necessária? Para fazer digestão dos lipídios. Essa bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Dizem, isso é verdade, que nós conseguimos viver sem a vesícula. Muitas pessoas não possuem esse órgão, porque nesses indivíduos simplesmente a bile vai ser produzida no fígado e passará direto para o duodeno. Então, não havendo a concentração, vai ficar prejudicada a digestão da gordura. Mas isso não é o óbito, né? A morte. A função da vesícula é concentrar essa bile. E dentre vários outros compostos, a bile possui bilirrubina, que é o que deixa amarelo. Tá? De onde que vem a bilirrubina, professor? Vem do baço. O baço é um órgão que renova o sangue, quebrando a proteína hemoglobina e dela retirando a bilirrubina. Essa bilirrubina vem do baço para o fígado e no estado inicial dela, ela é chamada não conjugada ou indireta. Então, a bile que sai do baço para o fígado, ela é chamada indireta. Ela não pode ser dissolvida em água, portanto, ela é carregada com auxílio da albumina. Quando ela chega no fígado, ela vai ser conjugada. E aí sim, ela vai se tornar a bilirrubina direta. Então prestem atenção porque há uma diferença entre as duas e isso traz uma diferença também na interpretação do exame, tá? São 3 os exames que podem conferir um diagnóstico para as vias biliares: a bilirrubina total, a bilirrubina indireta e a bilirrubina direta. A bilirrubina total, a referência dela é até 1,2, a indireta até 0,8 e a direta até 0,3, tá? Bilirrubina indireta antes do fígado. E a direta no fígado ou após o fígado. Como assim após o fígado? Você formou a bile, ela saiu do fígado e tem uma pedra no meio do caminho para chegar na vesícula. Ela trava nessa pedra, extravasa e causa também a icterícia. Então, a icterícia ela pode ser tanto problema antes do fígado quanto problema no fígado, que está lesionando e saindo a bile, ou após o fígado, né? A bile sai e aí não tem esse fluxo, tá? Bilirrubina indireta, como eu falei, eventos pré-hepáticos.
com o aumento da produção dessa bilirrubina. Então vamos pensar assim: o que faz a bilirrubina aumentar? Destruição sanguínea. Quanto mais hemoglobina sendo destruída, mais bilirrubina indireta formada. Logo, uma anemia hemolítica pode fazer isso. Uma anemia perniciosa, que é a falta de vitamina B12 especificamente. Hemoglobinopatias, né? A anemia falciforme entraria aqui também. Transfusão de sangue e aí no fígado uma incapacidade de esse fígado receber e metabolizar essa bilirrubina indireta. Então tudo isso pode causar o aumento dela. Tá? Só uma coisa dessas é que teria a ver com o fígado. Então, prestar atenção nisso. Já a bilirrubina direta está ligada a eventos hepáticos ou pós-hepáticos, porque a bilirrubina direta ela está na bile. Logo, uma hepatite, uma doença alcoólica do fígado, um cálculo em vias biliares, tumores hepáticos ou biliares ou excesso de algumas medicações. Tudo isso pode causar a bilirrubina direta aumentar, tá? Agora nós entramos na parte da avaliação das injúrias renais, tá? É outro órgão importante para o nutricionista. Para a gente poder entender e começar essa discussão, vamos compreender aqui primeiro que existem duas doenças reconhecidas como doenças renais, tá? Primeiro, a doença renal crônica, que o nome já sugere, é um declínio que vai acontecer no decorrer dos anos, e a injúria renal aguda, que é um declínio imediato derivado de outras. Tá? Aqui está escrito outras condições. Então, nós temos o renal crônico, que ele sabe que é renal, isso vai acompanhar no decorrer dos anos. E a injúria renal aguda, que é um problema que ele está tendo agora. Tá? Então, é atual. Um é crônico, acompanha, e o outro é atual, o problema está nesse momento sendo manifestado. DRC e IRA são condições ambas caracterizadas pela diminuição da capacidade renal de exercer a sua função de depuração. Ou seja, o rim ele limpa o organismo, o fígado também faz isso, mas o rim ele consegue limpar bem, né, em outros aspectos. Por exemplo, a própria ureia que o fígado metaboliza, forma a partir da amônia, quem excreta é o rim, na forma da urina. Então, a excreção final é renal. Essa capacidade de depuração, ela diminuindo, vai causar a doença renal crônica ou a insuficiência renal aguda ou injúria renal aguda. Laboratorialmente, eu posso fazer vários componentes, o diagnóstico, né, através de vários componentes diferentes no sangue. Mas os dois principais que a gente sempre destaca são a creatinina sérica e a ureia sérica. Esses dois. Então vamos lá. O que é a creatinina? Muita gente confunde creatinina com creatina. Creatinina é uma coisa, creatina é outra, tá? A creatinina é o metabólito final dos processos que envolvem a formação do ATP celular. Então, o ATP é quebrado e renovado, quebrado e renovado. Nesse processo de quebra e renovação, a creatina participa e a cada renovação que ela faz, ela gera a creatinina. Então, esse é o metabólito final. A creatinina ela vai ser excretada pelo rim e isso mantém o equilíbrio. Quanto tem no sangue, quanto tem na
urina que foi excretada, a gente não está falando aqui, ok? Então, geralmente, os pontos de referência da creatinina no sangue que a gente trabalha no adulto são 0,8 a 1,3 miligramas por decilitro. Um resumo das funções aqui da creatina, para a gente deixar claro, né? Creatina ganha fosfato do ATP, se forma a fosfocreatina. Fosfocreatina perde fosfato para gerar um novo ATP, forma creatina. Então, esse ciclo que ocorre principalmente no exercício físico vai gerando um metabólito final chamado creatinina. Isso é não enzimático. Então, mesmo que você esteja parado, mesmo que você não faça o esforço físico, sempre vai acontecer. Cerca de 2% da creatina que você guarda como fosfocreatina se torna creatinina. O problema é que, imagine que essa taxa é constante. Você tem um paciente sedentário. Ele está constantemente produzindo e excretando, então era para se manter. De repente, ele começa a ter uma creatinina no sangue muito alta. O primeiro pensamento, se essa taxa aqui não mudou, ele não está conseguindo excretar. Então, é uma doença renal. Só que existe outro pensamento que é, aumentou o metabolismo muscular. Isso é uma verdade. Aumento de metabolismo muscular pode levar a creatinina sérica a aumentar, mas dificilmente ela vai passar desse 1,3, tá? 2, 3, 2,5, ela não vai chegar a esse valor se você tiver uma saúde renal. Porque ao passo que ela aumentar, o rim vai conseguir compensar e trabalhar. A não ser que ele esteja lesionado. A avaliação dessa creatinina, ela vai ser usada para verificar a taxa de filtração glomerular estimada. E o que é essa taxa de filtração? Taxa de filtração é a quantidade de plasma que passa pelo rim e que é filtrado por minuto. Geralmente, esse padrão mínimo é 90. Valores abaixo disso indicam lesão renal. Então, o paciente que não tem nenhuma doença renal, ele metaboliza, ele passa pelo rim, em termos de sangue, plasma, 90 ml a cada minuto, 120 ml a cada minuto. Conforme esse valor cai, o rim começa a ficar ruim. E aí é onde entra, por exemplo, uma hemodiálise, uma necessidade de hemodiálise. A estratificação da doença renal crônica, principalmente, ela é baseada nessa filtração. Então, vocês vão ver isso aqui em algum momento da faculdade de vocês novamente. 5 estágios da doença renal crônica. O estágio 1 é uma taxa de filtração maior ou igual a 90, então é até normal a taxa. O 2, 60 a 89. O 3, 30 a 59. O 4, de 15 a 30. E uma falha renal que precisa de diálise ou de transplante, valores abaixo de 15. Aqui você vai, a cada estágio desse, lá na frente vocês vão aprender, nós fazemos uma mudança na dieta do paciente, né? Principalmente em termos aí proteico, de potássio, outros minerais que são metabolizados no rim. Uma dieta com aumento no consumo de carne vermelha ou de proteína pode aumentar a creatinina sem causar dano renal. Além disso, tem também o fator treinamento. O treinamento físico, principalmente a musculação, faz com que haja uma renovação de metabolismo de ATP muito mais rápido e isso gera a formação de creatinina mais fácil. Cuidado só para não se confundir com uma coisa. Conforme a idade avança, a gente sabe que a excreção de creatinina diminui. Se a excreção diminui, é porque no sangue ela está maior.
Então, conforme você envelhece, o rim consegue metabolizar menos creatinina. Então, ela aumenta no sangue e diminui na urina, tá? Por outro lado, nós temos a ureia. A ureia é uma molécula produzida pelo fígado como produto final do metabolismo de compostos nitrogenados no organismo. Compostos nitrogenados ou proteínas. O metabolismo da proteína gera como produto final a ureia, a partir da amônia. Nos humanos, portanto, a ureia é a forma de excreção da amônia e, por ser excretada nos rins, é também um marcador de função renal. Só que ela não deve ser usada de forma isolada, porque também dieta, treino, medicações, desidratação e outras doenças alteram a excreção da ureia. Os valores de referência da ureia são de 15 a 45, que aí é dito como normal. Então percebam que há uma faixa muito ampla, é do 15 ao 45. Às vezes acontece no consultório de você pegar um cara que ele quer hipertrofia. E aí ele vem com excesso de consumo proteico. Você ajusta a proteína, deixa a proteína um pouquinho alta, e aí esse cara vai para casa com a dieta com aumento de proteína ainda, mesmo que menos do que o que ele já come, e ele não treina. Sempre falta, não treina com intensidade, não bota a carga, o estímulo como deveria ser. O que acontece com ele? Na consulta, a ureia dele era 20, no retorno, a ureia dele está 40. E ele não teve resultado de composição corporal que justifique e você fale que é uma hipertrofia. Como que eu interpreto isso? Será que aconteceu um dano renal nesse paciente por causa dessa dieta? Não, pessoal. Simplesmente o excesso de proteína vira carboidrato ou lipídio. E como esses dois não têm amônia, é liberado uma grande quantidade de amônia. Essa amônia, para ser excretada, vira ureia. Por isso que o paciente aumenta a ureia dele quando ele não treina e mesmo assim está fazendo uma dieta hiperproteica. Toda essa proteína que ele está comendo está saindo na urina, que é o produto final, né? A ureia sai como urina. Então ele está fazendo um xixi mais caro, tá? Já os pacientes internados sob condições críticas, como UTI, eles podem desenvolver uma ira, o rim pode parar, ou o excesso de metabolismo proteico, catabolismo, pode fazer o que eu acabei de ilustrar lá em cima, e isso causa uma lesão renal aguda, que pode ser resolvida com a hemodiálise. Então, a hemodiálise faz parte do cuidado intensivo do paciente. Para fechar esse conteúdo, a gente vai trazer o exame de intolerância à lactose. Vocês vão entender, né, como é a interpretação, porque essa interpretação ela anda na contramão das outras. A gente tem que ter cuidado com ela e nem todo mundo consegue interpretar de forma correta. Antes de entrar no exame, vamos entender o que é a lactose. A lactose é um carboidrato composto de glicose mais galactose, presente no leite e nos alimentos derivados e digerido por uma enzima que tem um nome similar, chamado lactase, que está presente no intestino delgado. A lactase está presente na célula intestinal em uma estrutura que a gente chama de glicocálice. O glicocálice produz algumas enzimas
dentre elas a lactase. Então, é uma enzima que na bioquímica a gente chama de enzima da borda em escova. Guardem essa informação. O que é a intolerância? A intolerância é uma condição onde, pela falta da enzima, o indivíduo não consegue digerir o carboidrato corretamente, né? A lactose corretamente. Então, falta a enzima lactase, esse indivíduo ele não digere essa lactose. Por não conseguir digerir, a lactose vai para o cólon. Só que lá no cólon, que já é no intestino grosso, ela tem uma atividade osmótica muito alta e ela é fermentada por bactérias. Por isso, isso causa dor e distensão abdominal característico da intolerância à lactose. Tomou leite, sente os sintomas, tá? Lá no cólon, a lactose modifica a concentração osmolar de tudo que está no intestino e aí, aumentando a osmolaridade, você vai ter um meio mais concentrado. E o meio mais concentrado puxa a água do meio menos concentrado. Então, é como se na luz intestinal você tivesse uma alta concentração e ele começa a puxar a água das células, causando o que a gente chama de diarreia osmótica, também característica da intolerância à lactose. Agora, por que que nós temos intolerância? É normal, no decorrer dos anos, que haja um declínio na produção da enzima, devido ao fato do ser humano só se alimentar de leite materno nos primeiros meses e ou anos de vida. Então, esse seria o curso natural. Só que desde que o homem passou a exercer a pecuária, que é a criação do gado, principalmente o gado leiteiro ou outros animais também, ele passou a ingerir leite dos animais em outros momentos da vida e não apenas nos primeiros 6 meses ou nos primeiros anos de vida. O que acontece? Como existe o estímulo para a produção da enzima, mesmo quando você para de tomar leite materno, por exemplo, o corpo continua a produzir. Isso é chamado hormese mitocondrial. Está muito presente na parte do estudo dos antioxidantes. Alguns pregam que se você der muito suplemento antioxidante, o corpo da pessoa não vai conseguir mais se defender sozinho, porque ele já tem o antioxidante. Da mesma forma, é aqui com a lactase. Se há a presença da lactose, entre aspas, uma agressão, e a necessidade de produção da enzima, o corpo vai continuar produzindo. Só que como tem o declínio natural, mesmo quem bebe leite até certa idade, pode acabar desenvolvendo. Ok. Se você cortar rápido demais, você também desenvolve, porque você está quebrando essa hormese. Se não houver ingestão de lactose, o corpo ele desenvolve a intolerância mais fácil, tá? A própria ingestão de leite impediria essa intolerância em vários casos, porque mantém o estímulo. Ainda nessa linha, e aí nós temos também que a intolerância à lactose é um sintoma de problemas relacionados ao intestino. Qualquer condição inflamatória no intestino pode gerar uma intolerância à lactose. Por quê, professor? Porque a borda em escova é destruída na inflamação. E o glicocálice ele está na borda em escova, impedindo a produção da lactase. Como que a gente verifica a intolerância através do exame? É aqui que eu quero entrar, né, chegar com vocês. O exame é dividido em 3 etapas. Uma amostra de sangue basal, que verifica a glicemia em jejum, tá? Depois,
o indivíduo ingere água com lactose. 50 gramas de lactose. Depois, ele coleta sangue novamente a cada 30 minutos. E se ele for intolerante, ele também vai ter os sintomas no laboratório. Então, é um exame que você tem que ficar no laboratório. O que a gente espera que aconteça com a glicose sanguínea após o indivíduo ingerir a lactose, pessoal? Pense comigo. O paciente ingeriu a lactose. O que eu acho, o que eu espero que vai acontecer com a glicemia dele? Se ele digerir a lactose e absorver, a glicemia dele sobe. Isso indica que ele não tem intolerância. Porque ele tomou a lactose e a glicemia dele aumentou. O aumento que a gente espera é de 20 a 25 ml a cada medida. Mas olha só esse exame que eu trouxe no slide para vocês. A glicemia em jejum desse paciente era 89, consumiu a lactose, 50 gramas de lactose. 15 minutos depois, 87. 30 minutos depois, 89. 60 minutos depois, 88. Ela não absorve nada, porque ela não digere nada. Então, realmente é uma intolerância à lactose presente. Um adendo, um comentário antes da gente encerrar, que eu faço sobre esse exame é o seguinte. Você está tomando 50 gramas de lactose pura. O leite, em um copo, ele tem por volta de 9 a 11 gramas. Então, é como se você tomasse 1 litro de leite, ou mais, 1,5 litro de leite, sendo só carboidrato. Porque no leite ainda vai ter a proteína e se ele for integral ainda vai ter o lipídio para poder segurar um pouquinho essa digestão. Então, é um exame, no meu ponto de vista, muito agressivo, que vai detectar intolerância em muitas pessoas. No mínimo, a sintomatologia a pessoa vai ter, porque se ela absorver um pouquinho e o resto não, vai ter o sintoma. Então, geralmente, a gente vai pela clínica mesmo. Tomo leite, tem o sintoma, já posso considerar que há um princípio ali de intolerância, tá? Por hoje é só, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender, entender direitinho esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima.